Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar da análise sintática do período composto. Particularmente, vamos tratar das orações subordinadas adjetivas. Bem, quando a gente fala em oração subordinada, cada uma dessas palavras aí significa alguma coisa. Então é importante que antes que a gente comece a estudar as orações subordinadas, as orações coordenadas, a gente faça uma definição do que seria frase, do que seria período, o que seria um período composto, o que seria uma oração coordenada, uma oração subordinada. Então, vamos começar agora o nosso estudo dessa análise do período composto, definindo alguns conceitos que vão ser fundamentais para o estudo que vai ser feito posteriormente. Vamos começar então com o conceito de frase. Frase, na realidade, é um enunciado linguístico de sentido completo. Tá? Então, não é exigido da frase que ela tenha, por exemplo, um verbo. A frase ela pode ser constituída com verbo ou pode ser constituída sem verbo, com ou sem verbo. Se ela estiver com verbo, ela será dita uma frase verbal. Se ela não estiver contendo um verbo, ela será dita uma frase nominal. Vamos ver exemplos de frases nominais. Silêncio. Veja o seguinte, quando a gente ouve um enunciado desse tipo, a gente entende completamente o enunciado, Quer dizer, esse enunciado linguístico aí, ele já tem sentido completo. A pessoa está pedindo que todos fiquem quietos, que todos se calem. A gente entende isso daí. Agora veja que silêncio, nesse exemplo aí, não ocorre nenhum verbo. Então se trata de uma frase nominal. Vamos ver outro exemplo. Mãos ao alto. Olha lá, também a gente poderia até se questionar, mas não teria um verbo implícito aí, levante as mãos ao alto? Sim, teria, mas essa frase foi constituída sem o uso de um verbo. Então se trata também de uma frase nominal. Quando a frase é constituída com verbo, quando a gente usa um verbo numa frase, a frase será dita frase verbal. Lembrando o seguinte, a diferença entre a frase nominal e a frase verbal é simplesmente a presença do verbo. Agora, para ser frase, tem que ter sentido completo. Enunciado linguístico que tenha sentido completo, com ou sem verbo. Vamos ver um exemplo de frase verbal. Encontrei meus amigos ontem no bar. Temos aí, veja, um verbo encontrar, E veja que essa frase tem sentido completo, e se ela é um enunciado linguístico de sentido completo, se trata de uma frase. Agora, se trata de uma frase verbal, porque dentro dela ocorre o verbo. No caso aí, o verbo encontrar. Vamos agora passar para um outro conceito, O conceito de oração. Oração é qualquer enunciado linguístico estruturado de acordo com os padrões da língua em torno de um verbo. Tá? Então veja o seguinte, quando a gente estava falando de frase, a gente tinha duas coisas que eram importantes na frase. Ela ter sentido completo, isso era uma coisa, ser um enunciado linguístico de sentido completo, tá? E agora, ela não precisava necessariamente ter verbo. Ela podia ser uma frase nominal ou uma frase verbal. No caso da oração, a oração não precisa ter sentido completo. Isso é importante. Basta apenas que um agrupamento de termos, se esse agrupamento ocorra em torno de um verbo. Então, a oração, na realidade, é o que nós chamamos de sintagma verbal. Um agrupamento de palavras que toma ali como a palavra central o verbo. Tá? Então, a oração seria isso. Ocorreu verbo ou locução verbal, ocorreu uma oração. Oração não precisa ter sentido completo. Vamos ver então exemplos de orações. Eles chegaram hoje. Temos aí o verbo chegar, sujeito, aí um sujeito simples, eles, hoje ali um complemento circunstancial de tempo. Agora vejam o seguinte, por que se trata de uma oração? Trata-se de uma oração porque tem verbo. Agora, trata-se também de uma frase, É uma frase verbal, tá? Então, quer dizer, a oração, ela pode ter sentido completo. Agora, ela não necessariamente precisa ter. Basta que ocorra um verbo e um agrupamento de palavras que gire ali em torno daquele verbo. Então, aí a gente terá uma oração. Vamos ver outro exemplo de oração. Ela disse... Depois tem que não virá mais. Então, olha só. Daí na primeira parte nós temos ela disse. Tá? Veja que existe aí o verbo dizer e a palavra ela, sujeito do verbo dizer. Isso aí é uma oração. Por quê? Tem um agrupamento de palavras que está girando em torno de um verbo. Agora, ocorre também uma outra oração. Então, aí há duas orações. Que não virá mais também é uma oração. Por quê? A gente vê aí a ocorrência do verbo vir. Esse verbo vir que está aí é um verbo, portanto, que vai
gerar um outro agrupamento de palavras, e aí, então, a gente tem uma outra oração. E período? O que seria o período? Né? O período, na verdade, ele seria mais ou menos assim como uma junção dos conceitos de frase e de oração. Tá? Então, o período também é um enunciado linguístico de sentido acabado, de sentido completo, só que ele tem que ter pelo menos uma oração. Tá? Ou seja, é como se a gente pegasse os conceitos de frase, né, enunciado linguístico de sentido completo, e o conceito de oração, que é enunciado linguístico que acontece, que se organiza em torno de um verbo, e juntasse esses conceitos. Isso será o período. Tá? Então, o período, na realidade, ele vai começar com a inicial maiúscula frasal e vai até um sinal forte de pontuação, né? Que pode ser, por exemplo, um ponto. Pode ser um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, né? E, eventualmente, podem ser também as reticências. Então, o período é isso, tá? O período, ele é um agrupamento de palavras de sentido completo que tem pelo menos uma oração. Então, vamos ver exemplos de períodos. Ela disse coisas terríveis ontem. Veja aí, ó, nós temos o verbo dizer, né? E veja que esse enunciado tem sentido completo. Observe também a inicial maiúscula frasal até o sinal forte de pontuação, né? Então aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um período que tem só uma oração. Por que só uma oração? Porque só há uma declaração verbal. Havendo apenas uma declaração verbal, o período então será dito simples, composto por apenas uma oração. Vamos ver outro exemplo. Ela disse que não virá hoje à aula. Observe o seguinte, ó, também da inicial maiúscula, né, frasal, até um sinal forte de pontuação. Agora, observe que esse período aí, ele tem duas orações. Né? Então, trata-se de um período, porque é um enunciado linguístico de sentido completo, de sentido acabado. Né? Agora, nele ocorrem duas orações. Uma que se organiza em torno do verbo dizer, outra que se organiza em torno do verbo vir. Então, é um período, nesse caso, que a gente chama de período composto, porque nele ocorre mais de uma oração. Então, já que a gente está falando de período composto, vamos falar algumas coisas a respeito das orações que podem existir, os tipos de oração que podem ocorrer. Né? As orações, na realidade, elas ou são orações de período simples, ou são orações de período composto. Então, vamos ver o primeiro tipo de oração, a oração absoluta. Oração absoluta é aquela oração que ocorre no período simples. Tá? Então, quando a gente tem um período simples, ou seja, um período que é constituído por apenas uma oração, essa oração é dita absoluta. Tá bom? Então, na verdade, a gente tem orações absolutas, tem orações principais, coordenadas e subordinadas. Mas quando o período é simples, a oração será sempre dita absoluta. Então, vamos ver um exemplo. Ela não quer conversa. Observe aí, né? Temos um período, né? Trata-se de um período, por quê? Vai iniciar maiúscula frasal até um sinal forte de pontuação, né? Tem também sentido completo e ele tem pelo menos uma oração. Bem, esse período aí, ele tem uma oração apenas, né? Se tem apenas uma oração, trata-se de um período simples. Agora, como é que eu vou chamar essa oração do período simples? Vou chamá-la de oração absoluta, porque só ocorre essa oração no período. Agora, vamos ver o que é o período, né, que tem coordenação. Então, vamos começar vendo orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Bem, a coordenação é uma relação, né, em que a gente encadeia informações, mas sem fazer com que uma dependa sintaticamente da outra. Ou seja, que uma funcione como termo da outra. Tá? Então, vamos ver exemplos de orações coordenadas. Ela falou comigo e foi embora. Observe aí, né? Nós temos duas orações ocorrendo aí. Por quê? Tem dois verbos, tem duas declarações verbais. Uma que se organiza em torno do verbo falar, outra que se organiza em torno do verbo ir. Então veja, ela falou comigo. Essa é a primeira oração. Observe o seguinte, que nessa primeira oração aí, né, não está faltando nenhum termo nela. A oração que aparece depois, e foi embora, ela não vem, né, completar um termo que está faltando. Na verdade, é um encadeamento de informações. Essas duas orações, que não dependem uma da outra do ponto de vista sintático, elas são ditas, então, coordenadas entre si. Então, a primeira coordenada a segunda coordenada a primeira. E, por fim, vamos ver o que são orações subordinadas. Aliás, é bem importante que a gente entenda que o conceito de oração subordinada, né, determina o conceito de oração principal também. Então vamos falar da oração subordinada e aí vamos ver exemplo. Olha lá. Ela disse que vai embora. Observe o que acontece aí, né? Nós temos duas orações. Uma se organizando em torno do verbo dizer, outra que se organiza em torno do verbo ir. Então ela disse que vai embora. Agora veja o seguinte.
Quem é o sujeito aí do verbo dizer? Ela, né? Ela, sujeito, disse. E quem diz, diz algo. Ela disse o quê? Cadê o objeto direto do verbo dizer? Ela disse que vai embora. Então, essa oração que aparece aí, que vai embora, ela se comporta, na realidade, como um termo da outra. Na primeira oração aparece sujeito, verbo transitivo direto. Está faltando o quê? O objeto direto. Só que o objeto direto é representado exatamente pela segunda oração. Então, a segunda oração é dita uma oração subordinada. O que é, então, uma oração subordinada? Aquela que exerce uma função sintática para outra oração. E o que seria a oração principal? A oração ela disse é uma oração principal. Por quê? Ela está pedindo, né, que outra oração desempenhe uma função sintática para ela. Então quer dizer que toda vez que ocorre uma subordinada, necessariamente tem que haver uma principal? Necessariamente tem que haver uma principal. Tá? Não pode ocorrer uma oração subordinada sem que ocorra também uma oração principal. Ok? Então, ó, oração principal é aquela que vai pedir, né, que uma oração exerça uma função sintática para ela. Então, é uma oração que pede uma função sintática para outra oração. E oração subordinada é aquela que vai exercer essa função sintática. No caso aí, né, desse exemplo, a gente tem, ela disse, oração principal, e que vai embora, oração subordinada. Essa oração subordinada, depois a gente vai ver que se trata de uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque se comporta como objeto direto do verbo da oração principal. Bem, então agora definidos esses conceitos, vamos ver então, vamos começar a estudar as orações subordinadas adjetivas. Né? Então olha só, o que significa a gente dizer que é uma oração? Oração equivale, né, a dizer que se trata de um agrupamento de palavras em torno de verbo. Então ocorre verbo. Por que ela é dita subordinada? Ela é dita subordinada porque nela a gente observa que ela exerce uma função sintática, que ela se liga a outra oração, desempenhando uma função sintática para outra oração. Por isso ela é dita subordinada. E por que subordinada adjetiva? Ora, porque ela vai se ligar a um substantivo ou a um pronome substantivo da oração que a gente vai chamar de oração principal. Características, então, das orações subordinadas adjetivas. Né? Elas se comportam, elas funcionam como adjunto adnominal. O que significa isso? Significa que elas se comportam como um termo que vai o quê? Que vai se ligar a um substantivo ou a um pronome substantivo da oração principal. Tá? Então, são orações que exercem função de adjunto adnominal. Ok? Então, o adjunto adnominal é aquele termo determinante do núcleo do sintagma nominal. Né? A oração adjetiva ela tem esse papel. Qual é a diferença do adjunto adnominal para a oração adjetiva? É que o adjunto adnominal é um termo da oração. A oração adjetiva, ela é, né, uma oração, ou seja, ela tem verbo dentro. Então, é como se fosse um adjunto adnominal que tem verbo dentro. Né? Isso é uma oração adjetiva.